Bom dia, bem-vindo, bem-vinda, caro, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de terça-feira, dia 16 de julho de 2019. Nildo Rix vem conversar com a gente sobre a dialética da crise brasileira. Nildo Rix, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Estimadíssimo Rômulus e os expressionautas, um prazer estar aqui nessa manhã fria aqui do Sul para discutir o Brasil com a maior dose de realismo possível, para entender precisamente o que é isso, essa dialética da crise brasileira, para tentar sempre dar como fazemos para debater outros dramas latino-americanos, para entender a trama brasileira, cada vez mais intensa, cada vez mais discutida, cada vez mais caótica, cada vez mais absurda, mas a cada dia caminhando estritamente nos interesses da classe dominante, que está nadando de braçada, e inclusive naquilo que eu acho que vocês, e você em particular, tem mostrado aqui, tem favorecido os interesses estratégicos da classe dominante. E, naturalmente, que nessa dialética nós temos que discutir aquilo que interessa, a alternativa, né? Uma alternativa popular, uma alternativa nacionalista e uma alternativa revolucionária para a sociedade brasileira. Esse é o drama. Então, estamos aqui ao pé do canhão, dispostos a falar sobre isso, Rômulo, porque, na prática, tudo isso que está acontecendo no Brasil, eu diria desde muito tempo, o meu ponto de partida é sempre o plano real. O plano real no Brasil, em termos de economia, de política, ele estabeleceu uma hegemonia completa do mundo das finanças. Nós temos no Brasil, estamos dirigidos, a despeito do caráter caótico da atuação do Congresso, com corrupção deslavada, como nós vimos aí pelo Diário Oficial de maneira muito clara, pela opinião pública sendo manufaturada permanentemente pela mídia, e sobretudo pela Rede Globo. Quando nós observamos a falta de rumo de uma oposição que pensa exclusivamente em termos de parlamentares e, portanto, submetida ao cretinismo parlamentar, aqueles que pensam que podem mudar o mundo através do parlamento, e não pela ação direta das massas, da grande maioria da população que assiste atônita, e não só atônita, assiste empobrecendo, né? Porque a maioria da população sofre essa crise, cada vez mais tendo suas condições de vida e de trabalho deterioradas rapidamente. E essa coalizão burguesa que se instituiu em 1994 com o Plano Real, ela tem o domínio das finanças. E todas as frações do capital, quer dizer, o latifúndio, o setor comercial, crescem junto com o setor bancário, naturalmente, e a fração de classe que mais perde nesse período era a antiga burguesia industrial, que perde, mas consegue acomodar seus interesses, sua vida boa, sua vida de prazer, dentro desse esquema rentístico estabelecido a partir de 1994. E essa vida extraordinária criada pelas classes dominantes, que nasceu sob o bordão de uma moeda forte, que seria o real, execrando aquilo que seria o principal inimigo do povo, que é a inflação, e que segue sendo divulgado como o principal inimigo do povo, na prática, entrou em crise a partir de 2008 e 2010, e é a razão pela qual nós observamos a destituição da presidente Dilma. De lá para cá, nós já entramos numa aceleração da crise brasileira. Eu queria propor essa reflexão hoje sobre o Brasil para entender o quadro que nós estamos vivendo agora e esse breve calendário que temos pela frente, que eu não me atreveria a fazer previsão alguma, sobretudo de caráter eleitoral. Mas o que nós estamos vivendo é uma aceleração da crise. A aceleração da crise exigia a destituição da presidente Dilma. E exigia do ponto de vista das classes dominantes. Para aqueles que adotam a tese
do golpe tem que entender, explicar, sobretudo, por que existiu esse golpe. Eu digo, por que a classe dominante tinha que destituir a presidente Dilma? Tinha que destituir a presidente Dilma porque a presidente Dilma ainda queria continuar na batida do PT, num pacto entre os trabalhadores e essas frações de classe, que engordaram, que ganharam musculação durante todos esses anos do Plano Real. Primeiro, sob a égide da luta pela estabilidade monetária, e depois na batida desenvolvimentista. Nildo. Ambas caducaram historicamente porque as frações de classe ganharam uma força e a crise acelerou essa decisão. Então, Rômulo, só para concluir essa primeira hipótese, eu queria fazer uma reflexão aqui, porque eu vejo que o que nos divide não é o fato de que eu afirmar que não existe golpe ou aqueles que afirmam que existe golpe. Nós temos que entender as razões pelas quais defendemos uma ou outra tese. E o que eu queria expor aqui rapidamente nessa primeira observação é que a destituição da presidente Dilma obedece a esses interesses de classe que queriam romper aquele pacto de classe levado a cabo pelos governos do Cardoso, do PT, com muito mais ênfase, e que necessitavam aquilo que se chamou a ponte para o futuro desse governo liberal e corrupto de Michel Temer, que continua impune, gozando de boa vida, com todos os segredos de Estado que ele possui, que são os segredos da classe dominante. De tal maneira que, quando 2008 e 2010 a crise se deteriorou fortemente, Peraí, as Nildo, condições para manter... Só quero fazer uma observação rápida sobre essa questão da destituição da Dilma. A gente está em pleno acordo, acho que todo mundo que assiste o Duplo Expresso, de que houve um golpe. Agora, a gente caracteriza esse golpe no Brasil e é um golpe continuado, que não terminou ainda, o golpe segue, e não propriamente um golpe na Dilma Rousseff. Se a gente falar que é um golpe na Dilma Rousseff, na nossa visão, tem uma dose de autogolpe, já que ela colaborou o quanto podia para a sua própria destituição. A gente até aqui fala que ela aderiu a um PIDV, a um plano de incentivo à demissão voluntária. Ela demitiu todo o seu gabinete, né, porque havia aquela incerteza jurídica se o Temer, enquanto presidente em exercício, poderia substituir o ministério ou não. Ela resolveu a questão exonerando todo mundo na véspera. Ela desce candidamente a rampa do Planalto, sai candidamente 6 meses depois do Palácio da Alvorada. Ela negocia aquela história de ela sai, mas preserva os direitos políticos. Então teve uma boa dose de colaboração. E são dados objetivos. Agora, dados subjetivos, a hipótese que a gente levanta aqui é de que ela, ali em 2015, já entrega o programa, colocando o Joaquim Levy, mas fora isso, ela não poderia ir além de um certo ponto, sob o risco, não que ela de repente não quisesse, mas sob o risco de estragar a possibilidade dessa operação em pinça, né, desse espectro total tipo da guerra híbrida, que ela queimaria a tal ponto o PT enquanto representante dos anseios populares, que não haveria mais a influência nefasta, né, anestesiante do PT jurídico nas massas, falando, não, vamos ficar na briga parlamentar, vamos fazer recurso no STF, que o pessoal fala, não, mas esse pessoal está vendido, está do outro lado. Então ela implodiria a mediação que o PT faz com esses movimentos sociais e com as pautas populares. Então ela falou, olha, eu só posso entregar até aqui. Além disso, por favor, me tira, né? A gente faz documentário bonito aí para, né, passar, ganhar prêmio em festival e tal, a mulher honesta enfrentando os ratões no Congresso, mas até aqui, além daqui eu não posso entregar. A gente precisa lembrar que o desinvestimento, a privatização, começa com Graça Foster, nomeada pela Dilma Rousseff na Petrobras. Então eu acho que aí tem uma boa dose de simulação e na nossa definição aqui, o golpe foi no Brasil, não na Dilma Rousseff. Não há que se falar em golpe misógino porque petróleo não tem sexo, Nildo Orix. Bem, e isso só reforça, então, algo que é decisivo, quer dizer, a ideia de uma conciliação das classes no Brasil já não era possível. E precisamente esse comportamento que alguns consideram errático, outros expressão da impotência política, outro a expressão da falta de competência da ex-presidente, etc., mostra que aquela modalidade de pacto não poderia mais estar em curso entre nós. E eu agregaria algo que me parece muito importante no caso da presidente Dilma. A presidente Dilma, se eu não estou equivocado, se a memória não me falha, ela desce junto com o presidente Lula. Esse dado
mostra o quanto o establishment petista, no seu conjunto, ele tinha uma concepção que era uma concepção de que era absolutamente necessário recompor o pacto e não acirrar algo que a classe dominante já tinha decidido, que é a classe dominante decidiu. Não se explica o ultraliberalismo de Paulo Guedes, o protofascismo de Bolsonaro e o programa Ponte para o Futuro de Michel Temer, que era só uma forma tecnocrática de continuar assaltando o Estado brasileiro, vendendo todas as estatais possíveis e praticando esse roubo, esse assalto à mão armada, através de medidas de política econômica destinadas a favorecer essa coesão burguesa dessas classes articuladas e pasmem, né, políticas compensatórias para as frações burguesas perdedoras. De tal maneira que nós temos que entender a racionalidade e o que significa, então, a emergência de uma figura como esse protofascista completamente despreparado, inepto do ponto de vista político, medíocre do ponto de vista intelectual, vendilhão do ponto de vista dos interesses nacionais, um office boy dos Estados Unidos do Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro. Essa figura ela é perigosa não porque ela é preparada, mas precisamente porque ela está disposta a ser conduzida por esses interesses. E Bolsonaro permanecerá na presidência, indicando seu filho para a embaixada de Washington, que nesse sentido ela é muito importante, essa nomeação. Não porque ela é caricata e porque o sujeito sabe falar inglês. Eu sempre tive uma tese com o Itamaraty. E olha que eu faço um esforço tremendo todas as terças e quintas com o professor aqui para falar inglês. Não para falar inglês sem sotaque, que é a tesão da classe dominante brasileira, é falar inglês sem sotaque. Eu digo que é muito importante, naturalmente, que todos os nossos membros do corpo diplomático falem 20 idiomas. Mas é mais fácil ensinar alguém a falar idioma, até um joçabense como eu aprende, do que ensinar um diplomata a amar e defender os interesses brasileiros. Então, nós temos que pegar gente muito firme e depois a gente ensina inglês. Então, esse sujeito que está indo para lá, só sobre essa sua observação aí, assim, convivi com muitas pessoas aqui de diplomatas de outros países, e essa preocupação do brasileiro de classe média para cima, e isso reflete aí, né, em representante do Itamaraty, de falar o inglês sem sotaque nenhum, é uma coisa única do Brasil. A gente vê até congêneres da América Latina que falam com sotaque carregado, inclusive com isso conseguem ter fluência maior, porque não se preocupam em fazer accent reduction, né, redução do sotaque. E o Brasil tem essa coisa que quer ser mais realista que o Rio. Não basta falar inglês compreensível, em boa medida, ou na sua integralidade. Não, tem que falar inglês sem sotaque nenhum. Isso sequer os países da América Latina, que sofrem tanto bombardeio cultural dos Estados Unidos quanto a gente, sequer eles são tão colonizados assim. Mas veja, isso tem a ver precisamente com esse servilismo, esse DNA servil que tem a nossa classe dominante e o verdadeiro tesão que eles possuem pelos Estados Unidos. E esse tesão ele é contra a pátria, porque ele significa entregar o território, as riquezas da Amazônia, o nosso pré-sal, que é muito importante. Estou lendo nesse momento o livro de um sujeito chamado Pinheiro Machado, um dos geólogos que começaram, funcionário da Petrobras, que começaram os estudos, e inclusive tem uma conexão russa muito importante na origem dos estudos do pré-sal, porque eles trouxeram uma delegação tanto dos Estados Unidos como da Rússia há muito tempo. Esse é um geólogo muito importante que eu divulgo aqui, o trabalho de Pinheiro Machado, me foge o seu primeiro nome nesse momento. E eles começaram a estudar toda essa riqueza petroleira, da biodiversidade, da Amazônia, a deterioração ambiental pela modalidade de agricultura extensiva, o caos das cidades, a dependência científica e tecnológica, o colonialismo cultural a que estamos submetidos. Tudo isso é a lógica implícita desses governos. Então, veja que Bolsonaro, que aparentemente é esse sujeito completamente despreparado, ele goza de boa saúde no Congresso Nacional. Por quê?
Porque, como eu sempre disse, o Congresso Nacional é um objeto, um artigo barato de compra e venda. Vamos admitir que tudo que a mídia tem dito é verdadeiro, que o governo gastou cerca de 1 bilhão e 200 milhões com emendas, vamos chamar assim, para a compra dos parlamentares. Ora, o nosso público tem que saber, sabe o que significa 1 bilhão e 200 milhões de gasto do governo em termos de PIB, em termos de orçamento, em termos de riqueza nacional? Nada, é um cafezinho. Para nós é muito dinheiro, para nós individualmente. 1 bilhão e 200 milhões, eu faria uma biblioteca extraordinária e começaria a conspirar todos os dias profissionalmente contra o governo de Bolsonaro. É muito dinheiro. Mas isso para a República, para as finanças, para o Paulo Guedes, para o governo, é nada, isso é um cafezinho. Isso é um cafezinho sem biscoito. É absolutamente escandaloso. Então, o Congresso nunca foi obstáculo para nada. Nunca foi. O Congresso tem duas modalidades. A classe dominante compra de maneira muito barata e por isso faz essas coalizões que tem por aí. Na época do Cardoso e do petismo, o presidencialismo de coalizão, ou nesse retórico enfrentamento e grana por baixo do pano, através do Diário Oficial, que o Bolsonaro fez. É sempre muito barato. Ou outra modalidade de tratar o Congresso Nacional, que é colocar 200, 300, 400 mil pessoas em Brasília e um presidente que convoca o povo e enfrenta a instituição. Essa é a questão. Como o Bolsonaro vai lá no Congresso, caminhando, sai do Palácio, vai até o Congresso caminhando. Segundo, a Globo, que fica aí o tempo inteiro durando a pílula, quebrando o protocolo e tendo uma nova relação com o Congresso, que é aquele cínico que terá que ser julgado um dia, que é o Rodrigo Maia, afirmando que nós estamos vivendo agora uma nova etapa da relação executivo-legislativo e, sobretudo, que o presidente tem que aproveitar, segundo a linguagem mercenária de Rodrigo Maia, o Congresso mais reformista da história do Brasil, que significa o Congresso mais entreguista. Quando os liberais diziam, olha, se renovou, a dose de renovação foi de 65%, 66% dos congressistas. Eu sempre dizia, a maçã nova, mas vai demorar nem 15 dias para no balaio das maçãs podres voltar, porque não chegaram neófitos, chegaram eleitos numa onda ultraliberal, mas dispostíssima a se meter no toma lá da cá, na corrupção mais deslavada que nós já estamos observando nesse capítulo final da Previdência. Só uma observação sobre a questão do Rodrigo Maia, eu acho que a sua anotação é importante. Eu vi uma declaração dele dizendo do mérito do Centrão de aprovar, já que esse governo não tem coalizão, não adotou o presidencialismo de coalizão. Ele ajuda o Bolsonaro a consolidar a narrativa que ele vende para suas bases de que ele está fazendo a nova política, que ele está rejeitando a velha política. Quando isso é mentira, por quê? Quando havia votações importantes, seja no Fernando Henrique, seja nos governos do PT, em que havia o presidencialismo de coalizão, então se loteavam, né, os ministérios para PMDB, o PFL, etc., etc., sempre tinha que ter essa negociação no varejo, né? Isso era o atacado, mas quando era uma votação importante, em que a alavancagem dos parlamentares aumentava, né? O tamanho da faca que eles podiam botar no pescoço do executivo aumentava, sempre teve esse varejo de liberação de emenda. Isso é o que sai por dentro, né? Em que possivelmente esse pessoal ganha comissão lá na sua cidade, enfim, etc. Agora, o por fora, a gente sabe de diversas votações em que, por exemplo, na reeleição do Fernando Henrique, cada cabeça ali de um ex-parlamentar revelou, cada um levou $200 mil naquele momento ali. Também em outras votações aí a gente sabe que rola mala, disse que na votação do impeachment também rolou mala de dinheiro, esse o por fora. Então, o Rodrigo Maia, e aí a gente até coloca isso como mais um exemplo dessas táticas aí de operação em pinça e inspecto total da guerra híbrida, porque eles fingem essa oposição, né? O Rodrigo Maia é sempre hostilizado nos movimentos convocados pelo Bolsonaro e pelo lavajatismo, mas na verdade ele está quebrando um galho, né? Ele está vestindo a carapuça da velha política e dizendo, não, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, foi uma reforma construída pelo Centrão, inclusive porque não é um governo de coalizão, é uma coisa nova. Nova nada, é o mesmo, né? Liberar essa emenda e tudo, é o que a gente sempre vê aí desde os anos 90, se não antes, Nildorix. Não, sem dúvida. O que faz Rodrigo Maia como um político vulgar e um pequeno canalha a serviço da classe dominante? O que faz Rodrigo Maia? Rodrigo Maia doura
a pílula, afirmando que Bolsonaro tem uma nova relação, que ele tem que aproveitar o caráter reformista desse Congresso, um caráter reformista que ele diz inédito na história do parlamento e disposto a tocar todas e cada uma das reformas que são aquelas orientadas por Paulo Guedes, e eles vão fazer isso, não há a menor dúvida, porque a política econômica aplicada pelo Paulo Guedes já contempla, em grande medida, esses parlamentares, porque o caráter de classe desses parlamentares, quer dizer, a grande maioria vinculado a banqueiros, a latifundiários, a comerciantes, e só residualmente aos industriais, vinculados a governadores que têm relações orgânicas com essa classe dominante, ela não precisa mais quase do toma lá da cá, ainda que qualquer centavo que possa cair, e qualquer possibilidade de rapinagem seja muito bem aproveitada, como agora na supressão de direitos previdenciários. Eles vão fazer essa negociata no varejo, mas o Paulo Guedes garante os interesses no atacado. Então, o parlamento brasileiro ele tem cada vez mais um acentuado caráter de classe, e que esses deputados estão bancados por empresários cujos interesses, latifundiários, banqueiros, grandes comerciantes, cujos interesses no atacado estão garantindo pelos empresários. A política brasileira, a política eleitoral e, portanto, parlamentar, a despeito do financiamento privado de campanha e das limitações que formalmente o mundo jurídico impõe aos gatunos, aos ladrões, aos privados, ela tem um acentuado caráter de classe, cada vez mais evidente. E nós podemos ver isso na expressão liberal ou ultraliberal dessa gente que está assumindo o parlamento. Então, o Congresso Nacional ele é uma peça em que o Bolsonaro joga, por um lado, dizendo o Congresso não atua no sentido das reformas, está impedindo eu de governar. E, ao mesmo tempo, flerta com o Rodrigo Maia, com essa gente, para mostrar que pode ter uma certa colaboração. Então, a partitura fina que Bolsonaro está tocando é chantagear permanentemente o Congresso como um obstáculo e dar elementos de vazão, de civilidade em doses homeopáticas de um espírito republicano que, naturalmente, um proto-fascista nunca possui. Essa é a questão. Segundo, no STF, cada vez mais, na medida em que o STF expressar, ainda que timidamente, uma oposição aos interesses da classe dominante, especialmente do governo proto-fascista, ele vai continuar sendo objeto de agitação nas bases de Bolsonaro, no ultraliberalismo, no MBL, de todas essas organizações financiadas pela Embaixada dos Estados Unidos, vai continuar como objeto de hostilidade, uma chapa permanentemente quente contra o STF, para que o STF não faça aquilo que a sua maioria lá dentro atuou no último período, sequestrando funções que é do mundo da política. Tem uma parte pequenininha lá do STF que diz o seguinte, olha, o mundo da política que se resolva. Mas tem uma parte majoritária, que está Barroso, que está toda essa gente aí, que diz o seguinte, nós vamos ser a expressão jurídica da moralização do país. É também uma posição ultra canalha, ultra sem vergonha e ultra servil aos interesses da classe dominante, que é sequestrar do mundo político funções que são do mundo político. E Bolsonaro vai continuar operando. E, por último, algo que aconteceu ontem. Antes de ir para o último aí, Nildo, a retórica vai além. O Barroso fala que eles estão participando da refundação da República. Pois é, veja a pretensão canalha, veja aí, eu tenho que dizer isso, a pretensão canalha de um juizeco de uma corte, cúmplice histórica de todos os crimes contra a nação. Veja, eu não estou propondo aqui, quando eu escracho o STF, com as palavras que ele merece, eu não estou propondo aqui o fim de uma Corte Suprema. Eu estou propondo aqui a criação de uma corte decente. A esquerda não pode ter nenhuma ilusão com essa gente. Essa ideia de refundação da política, lá nos Estados Unidos, eles pegam tudo de lá. E eles pegam de Walter Lippmann, que é, em última instância, os gurus desse filósofo e youtuber, que é outra inovação extraordinária da mediocridade e da canalice que nos governa, é Walter Lippmann, lá nos Estados Unidos, a refundação da sociedade. Em que termos? Uma refundação em termos ultraconservadores e ultraliberais.
Quer dizer, a morte da nação, a execração do nacionalismo revolucionário e uma guerra, e isso sempre movido com uma guerra de classe contra o povo, como a crise de 30 nos Estados Unidos mostrou muito claramente. Todos os primeiros 30 anos do século passado nos Estados Unidos foi um inferno para os trabalhadores. E essa gente reproduz aqui. Então, Bolsonaro vai continuar atuando. E, por último, ontem foi muito expressivo que, para defender a nomeação de um sujeito completamente desqualificado para qualquer cargo no Brasil, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Bolsonaro disse o seguinte: se está sendo criticado pela mídia, é sinal de que é uma boa indicação. O que significa isso? Que Bolsonaro não perde oportunidade para bater na mídia que o protege naquilo que é essencial e o critica naquilo que é residual. Qual é a importância? Então, a mídia bate na indicação do filho do presidente para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, mas está fechada com todas e cada uma das reformas que substanciam a guerra de classe contra o nosso povo, apoiado por Paulo Guedes. A Globo não tem oposição nenhuma em relação às decisões do STF. A Globo não tem oposição nenhuma em relação à supressão da legislação trabalhista, da supressão da Previdência, da Previdência Social, da redução dos cortes sociais. Inclusive, essa empresa canalha, ela o que faz é todo dia mostrar, por exemplo, o caos na saúde e nos hospitais públicos. E não faz nenhum vínculo disso com a redução e austeridade fiscal sobre o gasto social. Então, isso está em curso. E no caso de Bolsonaro, a dialética da crise brasileira é Bolsonaro montando um cenário em que ele possa ter, primeiro, todas as benesses dessa democracia restringida, que favorece essencialmente os interesses da classe dominante. Ou, no limite, buscar, através de múltiplas formas, poderes especiais. É isso que eu queria discutir aqui com todos os expressonautas. Não vamos descartar a possibilidade de que Bolsonaro cumpra funções construtivas para a classe dominante, para além daquilo que ele pensava que poderia fazê-lo. Quer dizer, um sujeito medíocre, politicamente, despreparado em termos culturais, sem estatura para gerir uma crise, ele é a presa mais fácil e adequada para um tempo em que a classe dominante decretou uma guerra contra o nosso povo, tirando todos os seus direitos, perpetuando esse abismo social, reduzindo as doses de soberania, matando na veia todas as energias do nosso povo, no sentido de construir uma alternativa que eu chamo sempre de uma alternativa revolucionária. Por quê? No atual contexto, não haverá uma alternativa meio termo. A ideia de conciliar interesses no Brasil, novamente, ela é uma ideia que caducou para sempre. Então, por que ela caducou para sempre? Precisamente porque banqueiros, latifundiários, grandes comerciantes, multinacionais e a Embaixada de Washington decidiram que essa é uma política que já não cabe mais. É precisamente por isso que nós temos que falar numa alternativa revolucionária. Por isso que eu insisto no tema da Revolução Brasileira, porque não vai mais ser possível essa alternativa da transição transada da ditadura para a democracia, de governos como de Itamar Franco e de José Sarney, ou governos como o segundo mandato do presidente Lula. Isso faz parte. Ou governos que ainda, jogando contra o povo, claramente, como Fernando Henrique Cardoso, queria manter as formas civilizadas da República. Isso não mais é possível. E veja que a deterioração política ela já vem há muito tempo, com aquele quadro que você mencionou, da presidente Dilma, com a catástrofe que se abateu sobre nós, com aquele vampiro chamado Michel Temer, que continua impune, e com a ascensão do protofascismo. Essa deterioração aparente e substancial da vida política brasileira, ela corresponde a essa dialética surda, oculta, que está consumindo as energias materiais da riqueza nacional, transformando o Brasil quase num protetorado das multinacionais, e nós brincando de política. E eu corroboro cada uma
das hipóteses que você tem levantado aqui, de telequete, daí para frente, todas elas, que são as formas aparentes de política. Aquilo não é o substancial. E por isso que o jornalismo, a lá George Orwell, ele ilumina algumas coisas para ocultar outras. E o que ele faz precisamente? Ele festeja e dá muito espaço precisamente para a vida parlamentar mais medíocre, em que o substancial é subtraído aos olhos da atenção pública, aos olhos, a visibilidade da atenção pública. Então, nós estamos numa situação que, do ponto de vista da economia, todas as medidas que Paulo Guedes toma são medidas que interessam profundamente a classe dominante e estão navegando sem obstáculo algum, sem nenhum obstáculo fundamental, porque o sindicalismo não entrou nessa luta para defender os interesses dos trabalhadores. O sindicalismo continua anestesiado com uma pauta parlamentar, anestesiado com a ideia de que nós poderemos voltar a uma normalidade política com a liberação do Lula, com um papel novo para o STF, fazendo um conjunto de reformas. Esse mundo acabou para sempre, a despeito das preferências que podemos ter por um ou por outro personagem político. E o mundo sindical, ele é decisivo, Rom, porque se nós não podemos contar com o mundo dos partidos políticos, e está claro que os partidos políticos, inclusive quando fazem algumas coisas boas no parlamento, é só para denunciar o estado da nação. Nós precisamos do mundo sindical que acorde da sua letargia, que agarre o touro por os cuernos. Um mundo sindical que volte a defender com intransigência e algum radicalismo, dentro dos limites possíveis, seus interesses vitais. E coloque o povo em movimento, coloque o povo em Brasília. Isso é fundamental para a gente interromper o ritmo e a condução que Bolsonaro tem dado para a política. Eu concordo totalmente com você e eu queria acrescentar o seguinte: eu já tenho dúvidas se é possível voltar a essa conciliação no mundo desenvolvido que viveu a social-democracia clássica. A gente está vendo aqui o massacre neoliberal, por exemplo, no governo de Emmanuel Macron, também com essa apatia de sindicatos, também conseguindo entubar, fazer o pessoal entubar tudo. Imagina a gente no nosso capitalismo periférico, né, de superexploração. Então, se nem na periferia desenvolvida do imperialismo americano é possível mais essa conciliação, eu não sei qual é a resposta. Você tem a resposta para você, que é a revolução. Eu não sei. Mas no Brasil, menos ainda. Não, você tem... Quer dizer, o estado do mundo capitalista não é algo novo e tampouco é algo tranquilo. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, essa guerra de classe contra os trabalhadores é violentíssima. Ela alcançava, inclusive, o governo aqui considerado simpático de Barack Obama. Barack Obama não foi alguém fácil para a classe trabalhadora dentro dos Estados Unidos, da mesma forma que Trump não tem sido. E na Europa, então, que praticou historicamente um welfare state, um estado de bem-estar social, com raízes mais profundas que o New Deal nos Estados Unidos, mesmo a Europa, como você adequadamente recorda aqui, ela está movendo essa guerra de classe contra os trabalhadores. A situação da classe trabalhadora na Europa não é uma situação fácil, não é uma situação cômoda, todo o contrário. Então, veja, aqui na periferia capitalista, pensar que nós vamos poder ter formas políticas mais civilizadas do que essa, que aparece de forma grotesca com Bolsonaro, constitui um erro de avaliação primário. E os trabalhadores, efetivamente, os sindicatos, que são aqueles que se encontram mais deteriorados. Veja, eu estive 3, 4 dias no Rio de Janeiro, Ramos, na tua terra, e fui lá debater no Rio de Janeiro com uma coisa chamada Círculo Laranja. E o que é o Círculo Laranja? O Círculo Laranja é uma organização cultural lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que nasceu precisamente de uma greve dos garis, uma gigantesca greve do garis realizada há 4, 5 anos atrás, em que o sindicato era pelego e os trabalhadores fizeram uma greve extraordinária. Então, essa ideia de que os sindicatos têm um baixo grau de sindicalização, que os sindicatos estão sem arrecadação financeira, ela é fruto precisamente dessa apatia sindical. Isso não foi um raio divino que trouxe isso.
foi precisamente um sindicalismo que acreditou até o último fio de cabelo na ideia de que a conciliação de classes era importante. Esse tempo acabou. E os sindicatos serão absolutamente decisivos, mesmo aqueles que se consideram débeis, mesmo aqueles que se consideram sem dinheiro, eles serão decisivos para a retomada da luta política. E eles vão ter que, então, varrer direções sindicais e uma concepção sindical que domina no seu interior, que ainda corresponde a um tempo passado e não mais a esse tempo. Da mesma forma, Laron, eu considero que um instrumento esse, como o duplo expresso e tantos outros que estão aí, que constitui uma forma muito importante de trabalho intelectual, requer de todos nós hoje um grau de radicalismo político, de realismo e de atenção para essa guerra de classes muito maior do que em outras épocas. Em outras épocas era decisivo. Não só porque agora a realidade pede, mas, sobretudo, porque o grau de alienação e abobamento programado das amplas maiorias através de uma intensificação da indústria cultural e dos instrumentos de domínio da opinião pública são extraordinários. Então, toda pequena fronteira, toda pequena tribuna que se possa ter tem que se colocar para a intelectualidade brasileira a exigência de diagnósticos mais sólidos e de um radicalismo político que tem que acompanhar a palavra, quer dizer, ação e palavra vão ter que atuar de maneira mais acentuada. É nessa relação entre a palavra emitida e o gesto praticado é que nós vamos ter que emergir entre nós uma nova moral política. Nildo. Uma moral que nos diferencia da canalha que nos rouba e assalta o Estado. E uma intransigência política que é fundamental para criar referências críticas no Brasil de hoje, completamente sem referências críticas, Ron. Nildo, eu concordo totalmente com você, mas eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. E quando essas centrais sindicais, os sindicatos, dizem o seguinte, olha, o nosso poder de fogo diminuiu muito nesse contexto de desindustrialização, daí desde o plano real, então, hoje em dia, a maior parte da força de trabalho está nesse setor de serviços, cuja sindicalização é precária, enfim, muito fragmentada, pessoas que não têm tradição de militância sindical, e mais do que isso, depois da reforma sindical, estamos sem dinheiro para fazer qualquer mobilização. Como é que você responde a isso? Bem, eu respondo que, em primeiro lugar, não chegamos a essa situação de maneira desavisada, chegamos a essa situação precisamente pela falta de consciência dos próprios sindicalistas. Segundo, se nada temos, do nada temos que partir. Uma classe trabalhadora segue se ampliando, segue sendo classe trabalhadora mesmo quando terceirizada. Os sindicalistas da Petrobras, por exemplo, eles sabem que no prédio administrativo da empresa, a postulação de um ativismo sindical mais radical não funciona. Mas nas plataformas, o povo que tira a riqueza lá de trás, nós sabemos que aquele povo pode parar o país. Nós sabemos que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, dos Químicos de São Paulo, continuam dos bancários, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, continuam podendo ser uma máquina de fazer política extraordinária, Roma. Nada afetou isso. O que está faltando aí é uma política efetiva e um realismo dos sindicatos no sentido de enfrentar essa guerra de classe. Ora, o sindicalismo do funcionalismo público, tanto nos estados, quanto nos municípios, quanto na União, e eu vejo agora, por exemplo, nas universidades, é um sindicalismo, o meu sindicalismo das universidades, a despeito de eu apoiar o ANDES, que é o nosso sindicato combativo e muito decisivo para a defesa das universidades, ele é absolutamente insuficiente para a redução quase anedótica da universidade no Brasil. Não é que não tem talento dentro da universidade, tem um imenso talento. Só que se nós não tivermos uma defesa intransigente da universidade e uma defesa da transformação radical do país, o sindicalismo universitário não vai cumprir função vital nenhuma. Nós vamos exclusivamente defender, mal e porcamente, os nossos salários. E vamos conviver com salários muito degradados, com uma universidade ainda mais degradada em suas funções construtivas, quer dizer, as funções da universidade numa Revolução Brasileira, aqui e agora. Então, esse discurso, que, embora você recorda bem, corresponde a um dado de realidade,
ele tem sido muito mais uma justificativa para a paralisia do que colocar um diagnóstico correto entre nós. Nós vimos no Brasil um setor ultra desorganizado, como os caminhoneiros, pararem 2 vezes. E nós vamos ver eles parar uma terceira. Eu estou anunciando aqui. Haverá uma nova paralisação de caminhoneiros. Pode escrever isso. Quero que os expressionautas me cobrem. Então, veja que nas situações mais desorganizadas, chega um momento que a classe trabalhadora, historicamente, sempre inventou as formas políticas correspondentes para enfrentar a opressão política e a exploração econômica. Sempre inventou. E eu acho que tem uma certa prostração sindical, que foi esse sindicalismo combativo criado a partir dos anos 80, contra aquele sindicalismo pelego que emergiu durante a ditadura, que fracassou historicamente. Mas isso não significa que eles têm que ir para a lata do lixo. Isso significa o contrário, que eles precisam de uma renovação política urgente, que eles precisam de uma atualização que deriva exatamente de compreender que nós estamos no meio de uma guerra de classe com alta voltagem e que a classe dominante não vacilará em nenhum momento em tirar todas e cada uma das conquistas que representaram o orgulho burguês até agora. Aquele orgulho burguês que dava o essencial para as classes dominantes e, quando possível, uma migalha para as classes subalternas. Então, veja, esse período caducou da vida social. E é isso que nós precisamos fazer, uma discussão aí, então, já no terreno da esquerda liberal, da esquerda revolucionária, da esquerda radical, que é uma reflexão sobre qual é o projeto político que nós precisamos e qual é a atuação necessária e compatível com esse momento. E esse momento, então, está exigindo um novo tipo de político e uma nova esquerda. Por isso que nós colocamos aqui, Rômulo, quando eu falo da Revolução Brasileira em geral, e eu agradeço aqui imensamente a possibilidade de um Duplo Expresso falar isso, eu não estou propondo, como alguns poderiam pensar, a distribuição de armas, porque isso seria já um estágio avançado de consciência do nosso povo, como mostra as experiências revolucionárias do nosso tempo. Eu não descarto aqui nenhuma lição da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, das revoluções derrotadas na América Latina, como a boliviana de 52, de Salvador Allende de 73, da Revolução Nicaragüense de 79, que degenerou brutalmente, até o governo de Daniel Ortega agora, mas cumpriu funções extraordinárias na luta contra os Estados Unidos e no contexto centro-americano. Nós estamos precisando aqui pensar que a Revolução Brasileira é uma época de revolução, porque as formas tradicionais de fazer política caducaram, não tem mais eficácia. E Bolsonaro está criando as condições para concentrar poderes especiais. Eu já alimentei aqui a hipótese, quero reafirmar, que ele pode fazer isso numa estratégia que foi aplicada na América Latina com Fujimori, batizada pela imprensa como de um autogolpe, que me parece um orwellianismo terrível, que não devemos usar, mas quer dizer que ele pode buscar, através de uma reforma política, ele pode buscar poderes especiais. Poderes especiais reformando o STF, poderes especiais diante do Congresso Nacional, mecanismos institucionais de controle das medidas estatais e repressão contra o povo, dado para essa modalidade grotesca, brutal de aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Bolsonaro não vacilará em buscar isso. A Avenida Paulista e Washington não vacilarão em buscar isso. E a nomeação de alguém de íntima confiança do presidente da República, como é esse filho despreparado, que sabe, no máximo, que fala inglês e que sabe fazer hambúrguer nos Estados Unidos, como o pessoal divulga nas redes sociais, ele cumpre uma função absolutamente estratégica. Ele é alguém que vai fazer uma diplomacia, chamemos assim, do proto-fascista. Eu não vi as vozes dos nossos educados diplomatas uma reclamação aberta. Onde é que está a indignação do Itamaraty? Onde está a indignação dos diplomatas com a nomeação de um sujeito como o filho do presidente lá? Eu não quero nem cobrar coerência, que Bolsonaro dizia que ia indicar para os postos aqueles que têm competência.
porque isso era um discurso absolutamente vazio, sem nenhuma, porque senão ele não nomearia Paulo Guedes, que a competência aqui é uma competência com respeito a fins. Paulo Guedes não tem competência para tirar o país do subdesenvolvimento e da dependência, mas ele tem competência para aprofundar o subdesenvolvimento da dependência. Então, nesse sentido, o discurso competente, ele não está isolado dos seus fins. E para os fins que Paulo Guedes foi colocado lá, ele é um economista extraordinário, embora conheça apenas uma nota musical. Ele só sabe a nota do entreguismo mais deslavada e completa. Isso que Paulo Guedes faz. Então, a nomeação do filho para o posto junto na administração Trump é algo íntimo que corresponde àqueles setores da direita estadunidense mais recalcitrantes, aquilo que lá nos Estados Unidos o pensamento progressista chama as pombas contra os falcões. Então, como na presidência da República dos Estados Unidos tem Trump, uma administração republicana, que inclusive estraçalhou o Partido Republicano e colocou os verdadeiros republicanos no canto, e ele está reformulando o Partido Republicano e preparando-se para a reeleição, a nomeação para a Embaixada de Washington é uma nomeação que coloca um interlocutor direto do presidente da República com a direita mais recalcitrante dos Estados Unidos. O que significa que na dialética da crise brasileira, o Bolsonaro vai atuar cada vez mais, nem de acordo com a Embaixada de Washington aqui, mas com o DNA da família lá nos Estados Unidos, pegando da fonte direta. Nem passa pelo filósofo e youtuber, que nesse sentido é absolutamente carta fora do baralho, e nem passa pela Embaixada dos Estados Unidos. É uma relação familiar direta de ultra confiança entre o moleque, filho do presidente, e os interesses da ultradireita estadunidense. Então, eu quero recordar aqui uma hipótese, quero apresentar aqui uma hipótese. A indicação de Carlos Bolsonaro, né, para a embaixada lá dos Estados Unidos, ela é uma peça para aprofundar aqui a direitização do governo de Bolsonaro. Eu sei que o Expresso Náutico pode dizer, como vai endireitar ainda mais? Sim, tornar mais orgânico e talvez começar a construir no Brasil, muito possivelmente, uma base de massas protofascistas. Eu quero mencionar aqui que existe um conjunto de indicadores na sociedade brasileira. Todas as últimas tentativas de mobilização dos liberais no Brasil, elas estão clamando por uma organicidade maior, um caráter de atuação política muito mais efetivo. Não só numa feira literária, não só num protesto que o presidente convoca e desconvoca, mas a direita brasileira está precisando, e todo esse liberalismo atua nessa direção, eles estão precisando cada vez mais de uma base de massa orgânica para além dos partidos políticos. E eu diria que essa é a tarefa fundamental de Bolsonaro agora, criar forças, organizações protofascistas capazes de ter uma mobilização própria e um certo, chamemos assim, batalhão privado de Bolsonaro, batalhão privado da família Bolsonaro. Essa é uma meta absolutamente indispensável. Você veja que, enquanto a esquerda pensa em termos parlamentares, a direita se organiza em termos de mobilização de massa. Enquanto a esquerda não ativa os sindicatos, a direita está começando a criar comandos políticos, porque essas iniciativas todas, Rômulo, ela funciona na base de criação de comandos políticos de uma força do personagem Jair Bolsonaro própria, para além do PSL, para além dos partidos que voluntariamente estão ganhando com as reformas feitas pelo presidente. Ele precisa criar essa força. Então, nós estamos entrando numa dinâmica da crise em que Bolsonaro pode ser de um político medíocre, alguém que vai começar a ter musculatura, porque tem uma força própria capaz de mobilizar e capaz de algo muito importante, de manter aquela autoridade moral que um Barroso quer ter lá no STF, refundando a República.
Então, Lindo. eles estão com essa autoridade moral porque eles colocam a pecha de corrupção em toda a esquerda. Toda a esquerda é corrupta, está provada. E por isso mesmo, a despeito de todas essas revelações que nós já sabíamos, era absolutamente claro que Moro, Deltan, todos esses, essa juventude do Ministério Público, todas essas ilusões, junto com a Globo, com interesses empresariais, e logo com os interesses dos Estados Unidos, a gente tem dito, é absolutamente inédito o tempo que Moro passa dentro dos Estados Unidos. Você não vai para comer hambúrguer em Manhattan. Ele vai, precisamente, discutir pessoalmente linhas de atuação para tornar o mundo jurídico brasileiro e a justiça brasileira um instrumento de dominação de classe cada vez mais claro, cada vez mais afinado com os Estados Unidos, e para revogar esse modus de operação jurídica aqui, que não é mais compatível com a guerra de classes. Então, a transgressão completa do chamado Estado Democrático de Direito é precisamente porque já está antecipando, nos termos de uma guerra de classe de alta vantagem, a supressão daquele modo de operar dos tribunais, daquele modo de proceder de juízes, daquele modo de proceder das bancas privadas de advocacia. Agora muda radicalmente isso. Então, esse é o quadro que está colocado. Bolsonaro está se preparando para, de um personagem medíocre, ter força para intervenção no quadro político. Vamos. Eu concordo com você, eu não sei se é só o Bolsonaro ou também aquele staff de generais por trás dele. Agora eu queria trazer Estou de acordo. algumas algumas pessoas acreditam nessa contradição entre o Bolsonaro e os generais. É lógico que há uma tensão entre o clã e os generais, mas os generais não têm por que tirar o Bolsonaro enquanto ele seguir servindo como para-raio de tudo que é de negativo, e eles ali pintados como a ala racional, a ala que segura a besta fera. Só que sobre essa questão da nomeação do filho para a embaixada em Washington, primeiramente eu te dizer que do Itamaraty você não vai ouvir nada, porque eles seguem meio que aquela coisa militar de não poder criticar a autoridade. A gente deveria esperar um pronunciamento bastante forte dos embaixadores aposentados, mas até esse tem sido tímido, né? Tem aquela linguagem diplomática, digamos assim, para criticar. Aliás, Rômulo, veja, ao contrário dos clubes militares, que os clubes militares todos de pijama dão uma orientação de natureza direitista para as tropas na ativa. Os diplomatas nem isso fazem, não fazem quando estão na ativa. Agora, também tem uma coisa aí, né, Rômulo? Essas pessoas diplomatas que dizem ter... Ninguém está nesse mundo sem arriscar alguma coisa. Eles podem emitir opinião. Por que não podem emitir opinião? De onde saiu essa ideia estranha que um diplomata não pode discutir a linha do Itamaraty? Eu vou dar um exemplo aqui. O nosso querido amigo Samuel Pinheiro Guimarães amargou ostracismo dentro da diplomacia brasileira. E amargou, inclusive, humilhações durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que eu conheci Samuel Pinheiro Guimarães numa audiência no Congresso em que ele dizia que o Brasil não estava em nada preparado para um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E disse claramente lá numa comissão, e teve que arcar com as consequências. Agora, como é que esses embaixadores engomadinhos, que ganham bem, que falam todos os idiomas sem sotaque, que andam pelo país e que expressam conhecer o mundo, não sabem dar um não quando é necessário, quando a sorte da República está em questão? Esses diplomatas novos que estão aí, nós não podemos criá-los nesse cinismo. Enquanto o povo brasileiro afunda, eles ganham bons salários, estão protegidos e ainda bancam de inteligentes. Ora, essa gente tem que se manifestar. Nós precisamos de uma nova diplomacia no Brasil. Eles vão não dizer, será sem arriscar o seu pescoço também. Todo mundo está arriscando algo. Eles vão dizer que eles são uma carreira de Estado, que eles servem ao governo, que tem controle do território, assim como os militares. Mas tudo bem. Eu concordo com você que o momento é dramático. Tudo bem. Mas olha só, essa questão do... Então, a gente está vendo aí críticas diplomáticas dos embaixadores de pijama, né, em termos diplomáticos, a nomeação do filho, não como deveria ser, forte como deveria ser. E, aliás, aí a gente vê tanto de um Samuel Pedro Guimarães como também de um Rubens Recupero, né? Dos dois espectros, assim, digamos, dos dois pontos do espectro ideológico. Mas eu vou perguntar o seguinte, alguns analistas estão achando que essa indicação do filho para lá é para articular alguma coisa mais dura contra a Venezuela. Eu não tenho certeza, eu acho que o jogo na Venezuela está quase jogado, né? Porque o
Vladimir Putin já fez entender, né, o pessoal que ele não aceita, assim como não aceitou na Síria, que a intervenção se dê de uma forma... Eles vão continuar tentando esses golpetes aí e tal, mas uma intervenção direta, eu acho que a coisa, né, na alta temperatura que a gente já está na disputa entre China e Rússia de um lado e Estados Unidos de outro, eu acho que eles vão ficar sempre escalando, né, essa tensão e usando como elemento de desestabilização, inclusive para tentar negociar internacionalmente, mas não vão de fato chegar a uma invasão ali. Mas tem gente que está apostando nisso. E eu pergunto, Nildo, quando a gente vê aí essas contradições que a gente tem entre, de um lado, o clã Bolsonaro e do outro, os generais, que existem, mas eles jogam com essa contradição, isso que é o ponto. Eles trouxeram a contradição para dentro do governo, eles jogam com isso. Mas também não seria um seguro do próprio Bolsonaro para a sua permanência, caso em algum momento ele deixe de ser conveniente a essa agenda do golpe e essa agenda dos próprios generais de reformação, reformatação do Estado brasileiro, né, uma reforma do Estado brasileiro com a despetização que eles querem fazer. Eu fico pensando se, a partir do momento que ele perca essa função de para-raio, que ele se torne um encosto, se ele colocar o filho lá, não é uma forma de conseguir uma interlocução direta, né, porque um embaixador, se fosse de carreira, ele não tem confiança nessa pessoa de tratar segredos, né, assim, né, muito de conspirações, etc. Se fosse alguém do corpo diplomático de Itamaraty. Agora, colocando o filho para ter interlocução ali com o Deep State americano, CIA, NSA, o próprio Trump e tal, se não é também uma forma dele fazer um seguro para tentar aumentar o prazo de validade dele na presidência da República. Qual a sua opinião, Lidorix? Bem, eu acho que pode ser tudo isso e mais coisas. Primeiro, sobre a Venezuela continuará sendo uma peça de agitação ideológica e cultural aqui contra o bolivarianismo. Por quê? Porque a satanização de Cuba já não cabe mais, entre outras coisas, porque diante da miséria da América Latina, em particular da miséria e da violência no Brasil, Cuba se tornou um paraíso que é melhor não discutir. Não discutir índice de saúde, não discutir índice de educação, não discutir o tema da segurança, não discutir o tema da soberania. Como é que é possível uma ilha pequenininha, ainda que seja a maior ilha do Caribe, ela é muito pequena em termos de América Latina, ser um país que incide na política internacional? Isso é um exemplo que Adams, que os pais da pátria lá nos Estados Unidos nunca vão aceitar. Então, tira Cuba. É muito melhor discutir a Venezuela, porque, evidentemente, as contradições do governo Maduro são muito maiores. A obra bolivariana está incompleta, está em processo. Nós estamos falando de Cuba, um país que entrou no socialismo e na revolução há 60 anos, e com muitos vai-vens. A vida cubana ela está caracterizada por isso. A Venezuela, primeiro, está mais próximo. Segundo, é igualmente importante para os Estados Unidos. Então, a Venezuela será sempre uma peça de agitação, porque a Venezuela colocou em circulação o bolivarianismo, que é a doutrina contra James Monroe. James Monroe, América para os americanos. Simão Bolívar, a ideia da pátria grande, cá entre nós outros. Essa é a questão essencial. Ela é muito importante, ideológica, histórica e culturalmente. Portanto, a Venezuela será uma peça de agitação permanente da direita brasileira e conta, inclusive, com uma grande parte da ignorância brasileira, da esquerda brasileira, sobre o que acontece na Venezuela. Então, estou de pleno acordo contigo sobre isso. 2, Bolsonaro, você diz ele está buscando uma carta quando a classe dominante se quisesse desfazer dele. Isso pode ser. E é por isso que ele tem que criar seu próprio batalhão. É por isso que ele tem que ter uma conexão direta com as massas. É por isso que ele tem que ter uma interlocução direta nos Estados Unidos. Bolsonaro começou a jogar a sua carta. Para um medíocre, despreparado, etc., como todo mundo diz, a grande questão é que Bolsonaro está jogando a sua própria carta agora. Todo mundo diria, os militares, a classe dominante, os congressos, etc., tem uma carta agora de Bolsonaro. É quase como se ele estivesse ensaiando aqui os primeiros passos do que poderiam ser, aqui de maneira, a direita brasileira sob a forma de Bolsonaro. Em geral, o jornalismo trata como bolsonarismo, não existe. Tal como trata como lulismo, não existe tal coisa. Esses termos acabam ocultando a essência da coisa. Bolsonaro vai criar uma ala de ultradireita, protofascista, e que naturalmente está articulada com todos esses generais entreguistas.
Mourão, encabeçado por Heleno, generais muito afinados com Washington, quase um gendarme aqui dentro, e que vai estar criando agora nas Forças Armadas, Rômulo, eu tenho absoluta clareza, está criando nas Forças Armadas um antagonismo. No interior das Forças Armadas já estão surgindo militares nas três armas de corte nacionalista, que não aceitam essa linha. Eu sei que eles são minoria, eu sei que eles estão de perfil baixo, porque as coisas... Bom, nós temos que entender que, em 64, foram tirados das Forças Armadas quase, eu vi o dado agora, são 6.594 militares que foram torturados, exilados e perseguidos e colocados na reserva. Você veja que era um batalhão considerável, são quase 7.000 homens. Não é brincadeira, foi um corte radical do ponto de vista histórico. Mas esse entreguismo desinibido desses generais, e com os problemas que eles têm de justificar um governo como Jair Bolsonaro, começa a surgir nas Forças Armadas por uma determinação da vida. Militares nacionalistas, que estão começando a discutir que esse não é o rumo. Veja, qual é o problema da esquerda, Roma? O problema da esquerda é que a esquerda não tem interlocução com os militares, porque acha que os militares são expressão dos trogloditas, do entreguismo. Isso é o hegemônico dentro das Forças Armadas, mas isso não são as Forças Armadas. Nós vamos ter que ter cada vez mais uma interlocução mais estreita com os militares das três armas, discutindo o futuro do Brasil, discutindo se o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica estará a serviço dos Estados Unidos ou de um projeto popular, estará a serviço do aprofundamento da dependência ou em favor de um processo de completa soberania do país. Esse é o debate com as Forças Armadas. E da mesma forma que discutimos com os sindicatos, vamos ter que discutir com as Forças Armadas. Porque esse grupo de generais, e esses aí 130, 132 militares, estão ocupando cargos desinibidos, que ainda tem muita audiência no corpo militar, eles estão tendo que explicar agora, cada vez mais, as dificuldades do nosso povo. O desemprego estrutural que veio para ficar, Paulo Guedes não tem como tirar, a falta de controle do Brasil da riqueza nacional, os militares vão ter que explicar esses problemas, não vão poder continuar agitando contra um inimigo potencial que é a Venezuela. Mesmo no período Chávez, e mesmo agora no período Maduro, o que a Venezuela está dizendo? Que não quer conflito com o Brasil nenhum, e que, ao contrário, denunciou Bolsonaro, quando Bolsonaro, junto com o Heleno, de maneira cínica, e junto com o Mourão, de maneira cínica, foram articular João Guaidó lá, que era uma forma de mover uma guerra a mando dos Estados Unidos, porque aquilo mostrou a vassalagem desses generais que estão no governo e do governo do Bolsonaro por uma determinação de Washington, que esteve ao nível de Ivan Duque na Colômbia. Ivan Duque na Colômbia é quase como um estado satélite dos Estados Unidos, porque nem Uribe, nem Ivan Duque, todos esses políticos colombianos, eles estão na mão dos Estados Unidos pelo envolvimento do sistema político estadunidense com o narcotráfico. Então, os governos colombianos possuem zero autonomia nas questões estratégicas, tanto nacionais quanto internacionais. Por isso que os Estados Unidos possuem não só bases militares, como determinam até a nulidade dos acordos feitos entre as Farc e o governo colombiano nos tratados de Havana. Pode violar tranquilamente, porque o governo colombiano é incapaz de dizer não aos Estados Unidos, porque o governo ou um juiz diz não aos Estados Unidos, sabe o que acontece, Rômulo? A DEA ou a CIA ou o Departamento de Estado faz uma denúncia, um tribunal estadunidense acusa de corrupção e o sujeito fica ao borde da extradição, porque a Colômbia extradita, como o México extradita os narcotraficantes. Significa que um político acusado de narcotráfico, ele pode acordar 3 dias depois numa cadeia da Califórnia. E então, esses políticos são absolutamente submetidos à lógica estadunidense. A nomeação do filho do proto-fascista, ela obedece a essa lógica. Bolsonaro, antes de estar ameaçado,
eu acho que ele está tomando mais poder para jogar isso numa direção de um regime mais escabroso contra nós, um regime de caráter muito mais restritivo das liberdades políticas, muito mais entreguista do ponto de vista econômico e muito mais alinhado aos interesses hemisféricos dos Estados Unidos. Essa é a trama que nós estamos. Isso significa, Romos e estimados expressionautas, que não devemos tratar Bolsonaro como se ele fosse exclusivamente um político medíocre, numa trama, tal como nós estamos colocando aqui, ele está dirigido pelos interesses das classes sociais. E um político medíocre se molda facilmente, espontaneamente, geneticamente a esses interesses dominantes. E por isso é uma hora muito perigosa que nós estamos vivendo no Brasil. Queria agregar algo finalmente aqui, Romulo. Sabe que toda a América Latina está observando e falando com muita gente, e quando eu participei recentemente de um congresso na Academia de Ciências de Moscou, e agora estou preparando uma viagem para El Salvador, todo mundo quer saber qual é a natureza do regime de Bolsonaro. Porque não vamos esquecer, a longa noite de terror na América Latina, na época das ditaduras, começou em 54 na Guatemala, mas foi no Brasil em 64 que anunciou uma boa nova para todo o continente. E o continente latino-americano inteiro está observando claramente o que está acontecendo no Brasil. Como é que, de uma conciliação de classe que vinha de Cardoso, com Lula, com Dilma, cai, e como é que emerge um protofascista desconhecido, representante da ultradireita, que parecia, aos olhos latino-americanos, impossível existir no Brasil. E está claramente, não só existe, como cresce, o monstro se alimenta, e na medida em que cresce e se alimenta, o monstro não é mais bonito. A América Latina está observando isso inteira, intelectuais, universidades, sindicatos, partidos políticos na América Latina estão observando a trama brasileira com suma e justificada preocupação, porque o Brasil sempre foi como todo país na América Latina, não é uma exclusividade nossa, um laboratório. Se você quiser observar como é que funciona um país satelizado, vai verificar o que acontece na Colômbia. Se você quiser ver o máximo da soberania e da independência de um país na América Latina, verifique como é que Cuba faz política. Percebe? Se você quiser ver qual é um futuro de colonialismo, estude a situação de Porto Rico. Se você quiser ver as tramas e a dependência e o império do dólar, verifique como é que está acontecendo a economia mexicana e o giro que agora Andrés Manuel López Obrador está querendo dar e já estão acusando ele de direita, populista, de populismo, etc. Então, o Brasil, nesse sentido, é como todo país latino-americano, um laboratório. E todos os latino-americanos, suas vanguardas políticas, intelectuais, universidades, sindicatos, partidos políticos, estão observando com justificada atenção o que está acontecendo aqui. Às vezes eu me permito dizer aqui, Romulo, eu fico vendo que aqueles que estão dedicados à política não estão observando 6 meses à frente. A luta cotidiana por um conjunto de absurdos que aparecem todos os dias diante dos nossos olhos precisa ser ordenado num certo sentido. O irracionalismo de medidas que aparecem todos os dias, elas correspondem a uma lógica. E a nossa função intelectual e a nossa função política é precisamente tentar ordenar esse irracionalismo, esses absurdos, esses escândalos, dentro de uma lógica. Essa lógica de uma contra-revolução que está em curso no Brasil e não vacilará em mostrar seus dentes na hora que a classe dominante julgar necessário. Muito bem. Nildorix, Thaís Moy já chegou para conversar com a gente, mas tem uma pergunta do Superchat e eu peço para você ser breve na sua resposta. Olha só vou, antes disso, tirar o seu vídeo e mandar um convite para você abrir de novo, porque nós tivemos um problema aí no seu sinal e o vídeo ficou travado e aí a câmera acabou automaticamente mudando para mim, porque não entrava o seu sinal. Então, mandei aí já um convite. Vamos ver se agora ela está desbloqueada. Eu já entrei novamente. Vamos ver aí se abre. Por enquanto está preta, então realmente o sinal deve estar com problema aí graças à privataria tucana. Mas olha só,
deixa eu ver aqui a pergunta do Rafael Nunes, que falou o seguinte, obrigado à moderação aí, que me mandou perguntando o seguinte, ó, para o Nildo, ó, por que a formulação política via partidos e sindicatos está sendo abandonada? Ainda seria possível retomar essa iniciativa teórico-prática por esses instrumentos? A gente meio que já tratou disso aqui, né, quando a gente falava da falta de mobilização das centrais sindicais e dos partidos por conta da reforma da Previdência. Mas então, aí para concluir, Nildo, a sua participação aqui hoje. Bem, eu acho que todos os instrumentos são absolutamente dispensáveis. Partidos e sindicatos são indispensáveis e seguirão sendo. Agora, o que talvez esse expressional queira mencionar é que nós vamos precisar de uma nova vanguarda política. O Brasil está sem uma vanguarda política. A grande questão é qual é a vanguarda política. Essa vanguarda pode assumir formas inesperadas. Eu quero recordar aqui para esse expressional que faz essa importante pergunta o seguinte: na Venezuela, ninguém pensava que o bolivarianismo podia emergir das Forças Armadas, e ele surgiu. Lá no México, ninguém pensava que o grito contra o Tratado de Livre Comércio e 72 anos da ditadura perfeita do PRI emergisse das montanhas de Chiapas, dos indígenas, e ela emergiu. Então, isso nos dá indicações claras de que uma vanguarda política vai emergir entre nós. O que nós temos que ter que são todos aqueles que têm um mínimo de compromisso político com o Brasil, uma defesa da dignidade de nossas vidas, da soberania do país, e pensar que nós só podemos redimir o Brasil diante de uma grande revolução, que eu chamo de Revolução Brasileira, que não ocorre sem a participação massiva do povo, só com a participação massiva do povo, vai construir entre nós uma vanguarda política que seja capaz de dizer aquilo que o sindicato não diz, o partido não diz, a imprensa não diz, as universidades não dizem, os sindicatos não dizem. Vai emergir entre nós. Enquanto isso, nós vamos ter que trabalhar com as formas tradicionais de participação política e, dentro delas, dizendo o que é o novo. Muito bom, Nildo. E para completar aqui, eu queria dizer o seguinte, ó, se você quer ouvir mais do Nildo Orix, o pessoal da Revolução Brasileira, já que a gente falava aí da questão da militância político-partidária, os canais da Revolução Brasileira e lá do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, estão todos eles linkados lá cadê? Eu tinha deixado aberto aqui. Linkados na home do Duplo Expresso. Peraí, deixa eu botar aqui. Eu tinha deixado tudo pronto. Me permita dizer algo fundamental aqui, Romulus. Veja o seguinte, na luta política agora, eu queria dizer para esse expressionauta que faz essa antenada pergunta, é que eu disse, não há lugar cômodo. Não há lugar cômodo para fazer política. Eu sou membro do Diretório Nacional do PSOL. E eu fico lá brigando com as minhas concepções, respeito a dos demais camaradas que estão lá, mas eu fico estarrecido como algumas velhas teses convivem conosco, teses superadas. A importância dos movimentos sociais para a luta política são teses uspianas vencidas. Os movimentos sociais vivem das contradições da sociedade brasileira. A recusa a fazer uma certa vanguarda. Eu visito os sindicatos e vejo os sindicatos se lamentando, lambendo as feridas quando deviam estar parindo o novo. Então, quero dizer para aqui, o Rômulus, aqui no Expressionauta, e tantos outros que tentam, com suas forças e suas convicções, trabalhar em favor de uma mudança radical no Brasil, tal como eu vejo. De tal maneira, eu quero dizer que tudo isso não há lugar cômodo. Ninguém que está fazendo política vai encontrar um lugar cômodo e a forma adequada. É nesse caos terrível e, ao mesmo tempo, uma possibilidade maravilhosa de a gente mudar as regras do jogo. Eu acredito completamente. Eu não sou portador de nenhum átomo de desesperança. Ao contrário, o jogo começou, é o jogo que nós temos que fazer, é o jogo bom, porque agora não vamos abandonar o mimimi, não tem mais questões intermediárias para iludirmos a todos nós vamos ter que ir para o essencial. O essencial é quem controla o poder, quem é o dono do poder. É isso que é o fundamental. Então, o Brasil está acordando na forma de um pesadelo, mas finalmente acordando. Eu acho isso um momento extraordinário. E repito sempre, raras são as gerações que se defrontam com essa situação política. A transição da ditadura para a democracia foi absolutamente com alguns temores, mas era previsível. Agora nós estamos numa situação que ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é um convite à imaginação,
um convite para o pensamento crítico e um convite para uma nova praxis política. Eu acho um momento extraordinário da vida nacional. Tá certo, Nildorix. Já abri aqui a página, olha, home do canal Duplo Expresso no YouTube. Você encontra aqui para você assinar tanto o IELA como também a Revolução Brasileira. E uma última pergunta, Nildo. Quem aí se sentiu seduzido pelo seu discurso da Angélica Lovato e dos seus colegas aí que vieram na semana passada e quer participar, quer aderir à Maurício, Revolução... Daniel? Isso, exatamente, os dois. Quem quiser participar da Revolução Brasileira, eles têm que se filiar ao PSOL ou tem assim um pessoal que não se filia ao partido, mas participa das discussões internas? Bem, veja o seguinte, nós somos uma corrente do partido. Agora, claro que nós não vamos determinar as pessoas que elas têm que necessariamente estar no PSOL. Tem gente que contribui conosco há muito tempo, teórica, politicamente, com obrigações militantes em sindicatos, etc., e não assumiram o partido político. Eu considero que a minha opinião individual, quer dizer, não é, respondendo objetivamente, não é necessário. Participar da Revolução Brasileira não é necessário estar afiliado no PSOL. Mas nós defendemos, e a maioria dos membros da Revolução Brasileira são filiados no PSOL. Eu quero dizer o seguinte, eu entendo que todo mundo tem um pé atrás com os partidos políticos. Eu entendo, é justificado, e coloco sempre o PSOL também nessa vala comum da desconfiança pública. A grande maioria da população desconfia dos partidos políticos com razão, e desconfia, inclusive, do PSOL com razão. Percebe? Quando eu estou dizendo que, quando a direita agita que o PSOL está virando um puxadinho do PT, e eu vejo esse conjunto de resoluções do partido, um monte de gente que quer um partido radical se afasta, não vai assumir isso. Porque para ser um puxadinho do PT, melhor vai militar no PT. Vai direto na matriz. Nós precisamos de um partido com uma nova configuração, que expresse esse radicalismo político, lucidez no diagnóstico e coerência na prática política. E que não alimente ilusões no parlamento, que não alimente ilusões de que nós estamos vivendo um período normal. Então, eu repito aqui, não é cômodo, mas nós temos uma tarefa a cumprir. E essa tarefa, eu digo sempre, eu atuo como um escravo da revolução. E é nesse diapasão que nós vamos até o fundo e até o fim sempre. E todos aqueles que desconfiam da presença nos partidos políticos, eu entendo. Mas como não há lugar cômodo, alguém vai ter que fazer alguma coisa lá também. E eu estou lá brigando com capa e espada pelas teses da Revolução Brasileira. Lá dentro do partido tem outras causas. As causas ambientais, as causas de gênero, um conjunto de causas. Tem gente que defende o ecossocialismo. Eu defendo a Revolução Brasileira. Venho de uma tradição, não inventei isso, que eu fiz com um conjunto de camaradas que estão aí, foi recolher essa tradição e dizer, ela existe, ela é vital, e foi por ela que nós sofremos uma ditadura de 21 anos. A ditadura de 21 anos não veio pelo DNA autoritário das Forças Armadas ou da Avenida Paulista. Veio porque estava em curso uma Revolução Brasileira. E eu arriscaria aqui o período mais inteligente da vida política nacional, de 59 a 64. Indiscutivelmente. Ali amadureceu um povo, um projeto, sob um governo vacilante de João Goulart, que foi, a meu juízo, a despeito da sua vacilação, o melhor governo da história brasileira. E é por isso que nós tivemos uma ditadura de 21 anos. Se interditou, interruptou e enterrou o tema da Revolução Brasileira. Nós só temos o mérito, se é que temos o mérito, de desenterrar isso e dizer, agora ela é mais vital do que nunca. Então, todos sejam bem-vindos, pode se comunicar conosco na minha página pessoal do Facebook, nos instrumentos, na página da Revolução Brasileira, no YouTube, no nosso canal. Estamos aí sempre firmes e fortes ao pé do canhão. Obrigado, Rômulo. Obrigado a você, Nildo. E eu ia entrar em contato hoje com seus colegas, justamente os dois que você mencionava ainda há pouco, o Daniel e o Maurício, para ver se eu queria fazer um debate. Como eu falei, eu tô em dúvida ainda sobre qual é a saída, né? Eu acho difícil realmente voltar a possibilidade material da gente chegar àquela conciliação de classes da social-democracia. Está difícil até no primeiro mundo, que dirá então no capitalismo periférico. Mas eu quero ser convencido, então estou aberto. Eu queria propor um debate, já que os dois são economistas, sobre a viabilidade econômica e a viabilidade geopolítica da Revolução Brasileira. Vou ver se eles topam em fazer esse debate
amanhã, depois de Sibeli e Laura, se eles estão disponíveis. Olha, eu conhecendo as duas figuras, eu quero dizer que horas vai ser esse debate? Das 6? Desde as 5 eles estarão esperando. Então, maravilha. Vamos ver se a gente consegue fazer isso amanhã. Porque você falou que a especialização do Daniel Correia é mais em relações internacionais, então eu quero falar da viabilidade geopolítica, a gente sabe da importância do Brasil, então se os outros atores permitiriam a Revolução Brasileira, ou se a gente teria que também lutar contra eles. E já o Maurício Molinari, que trabalha no DIEESE, a viabilidade econômica, aí pensando mais no plano interno, porque certamente a Febraban vai ficar quieta, né, olhando enquanto a Não, Revolução isso. Brasileira se desdobra, então assim, se desenrola. Então vou ver se a gente consegue viabilizar esse debate amanhã. Valeu. Olha, o Daniel é flex, é Relações Internacionais e Economia. Também. E o Maurício tem uma grande experiência na economia, no movimento sindical. Eu acho que esse debate se vai montar e será um excelente debate, não tenho a menor dúvida. Rômulo, prazer falar aqui novamente no Duplo Expresso. Um abraço a todos os nossos expressionautas, um abraço a você, a Thaís, que está chegando aí, e até semana que vem. Até semana que vem. Conversamos aqui com o Nil Dorix, ele que é economista, PhD em economia e é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina.